Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será O Homem Saudável no Inferno. O texto que serve como base para o nosso estudo, Marcos capítulo 9, versos 42 a 50, que diz assim: E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, aonde o fogo nunca se apaga, aonde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. E se o seu pé fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançados no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho te fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Bem, quando olhamos aqui para esse texto, à primeira vista pode parecer que Jesus está dando uma quantidade de ensinamentos desconexos. Resolveu que tinha alguns temas que tinham que ser estudados ou analisados com os discípulos, então ele começa a colocar uma quantidade de textos que parece que não tem nenhuma ligação um com o outro. E não tem nada que seja menos verdadeiro do que isso. Uma coisa é fato. O Senhor Jesus, ele está falando aqui de coisas que têm uma conexão com tudo aquilo que veio acontecendo exatamente antes. Quando você pensa que dentro da própria perícope que estudamos essa semana, o grande questionamento dos discípulos era a questão do reino, a compreensão do reino. E Jesus estava tentando mostrar para eles que ele estava indo para Jerusalém para morrer em favor dos pecados das pessoas, e eles estavam discutindo para poder saber qual deles era o maior. Eles não estavam preocupados com as pessoas. A preocupação deles não era com aquelas pessoas que se encontravam no seu entorno. Você percebe Cristo Jesus, no contexto do Evangelho, preocupado com as pessoas. Ele olhava para as multidões e ele ficava triste por vê-las como um rebanho sem um pastor. Jesus olhava para as pessoas que vinham até ele e que tinham sido banidas do convívio com a sociedade, como os leprosos, aqueles que tinham algum tipo de deficiência física, aqueles que estavam sendo atormentados por espíritos maus, os mais improváveis entre todos a serem escolhidos por Cristo. Cristo deu espaço ou apostou de forma intensa nessas pessoas. Ninguém que veio até Cristo foi deixado de lado, nem mesmo os estrangeiros. Nós vimos na lição da semana passada isso, quando Cristo Jesus vai até Tiro e Sidom, e ele olha para aquela mulher que veio até ele pedindo que a sua filha fosse curada. Os discípulos tinham uma visão completamente diferente. Manda essa mulher embora. E Jesus parece que está entrando na onda dela, para poder ensinar uma lição importante para os discípulos de que todas as pessoas são importantes para Deus. E Jesus, portanto, tem a visão certa a respeito da humanidade. Os discípulos ainda não. Eles estão tremendamente influenciados pela visão que existe em relação ao seu tempo. Havia uma visão preconceituosa em relação a pessoas de lugares como, por exemplo, a própria Galileia, apesar de que os discípulos, em sua grande maioria, eram dali. Você se lembra que quando Cristo Jesus foi apresentado a Filipe, o próprio Filipe, ele disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era uma cidade pequena e ao mesmo tempo de pessoas consideradas más. Quando você olha para isso tudo, você percebe que esses discípulos tinham uma visão equivocada. E Jesus estava preocupado com todos. Ele estava seguindo agora para Jerusalém, essa era a sua última viagem. Não haveria retorno de Jerusalém para ele. Quando ele morresse, ressuscitasse e fosse ao céu, esses discípulos tinham que ter a visão correta a respeito das pessoas. Ele vai usar aqui, nesse texto, uma hipérbole, um exagero,
para tentar mostrar como é importante que o foco deles estivesse centrado em ministrar, em servir as pessoas. Lembre que os discípulos, nós vimos isso na lição de ontem, que os discípulos, enquanto estavam seguindo do extremo norte do Mar da Galileia até Cafarnaum, eles deixaram que Jesus fosse sozinho na frente e ficaram para trás discutindo qual deles seria o maior. A preocupação deles é qual deles seria o mais importante, teria o melhor cargo. Jesus agora olha para as multidões que estão buscando ser pastoreadas, ministradas, gente que está precisando da palavra de Deus, precisando de um encontro com o Senhor. E o que Jesus está tentando ensinar para eles é: essas pessoas precisam de vocês. Vocês foram escolhidos por causa delas. E isso tem uma reverberação em algo que havia acontecido muito tempo atrás, quando Deus chamou Abrão para fazer dele o pai de nações e ao mesmo tempo o pai da nação de Israel. O Senhor Deus disse a ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Jesus não está aqui falando, tem dois aspectos que aparecem nesse texto. O primeiro aspecto é exatamente o aspecto de que Jesus está falando de mutilação. Se a tua mão te fizer pecar, corte-a. Se o teu pé te fizer pecar, corte-o. Se o teu olho te fizer pecar, arranque-o. É melhor você entrar aleijado ou cego no céu do que ir para o inferno e ser queimado e destruído. Você olha aqui, Jesus não está falando de que no céu haverão pessoas com deficiências físicas, não é isso que ele está dizendo, muito pelo contrário. Isso vai contra o ensinamento bíblico que o Senhor Deus ministrou, no sentido de que no céu todas as pessoas serão perfeitas, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, não haverá nada no céu que possa desabonar a perfeição da criação original. Então Jesus não está falando que vai ter gente no céu que vai ter algum tipo de deficiência, não, muito pelo contrário. Está dizendo que todos serão perfeitos no céu. Então o que ele está tentando ensinar aqui? Nem que no inferno haverão pessoas perfeitas, não é isso que ele está ensinando. O que ele está ensinando é que é tão importante que você cuide das pessoas, que o teu foco esteja em abençoar as pessoas que estão à sua volta, principalmente os pequeninos. Ele está falando aqui dos pequeninos, e há uma reverberação aqui também na questão do Antigo Testamento. O Antigo Testamento trabalhava com os mais vulneráveis, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Quem não cuidasse dessas pessoas seria castigado por Deus. É isso que o Antigo Testamento vai trabalhar. Agora, ele olha para as pessoas e chama de os meus pequeninos, aqueles que não têm ninguém por eles, aqueles que precisam de pessoas que os encaminhem. E ele está falando para os seus discípulos agora. Melhor seria que vocês perdessem uma parte do corpo do que vocês fazerem tropeçar um desses pequeninos. E enquanto eles estivessem focados nos melhores cargos, enquanto eles estivessem focados em poder, em autoridade desse mundo, eles deixariam de se preocupar com o que realmente tinha valor diante de Deus, em pastorear aquelas pessoas que ali se encontravam. Por isso Jesus está usando aqui uma hipérbole. Ele não está falando sobre pessoas que vão cortar literalmente seus pés ou suas mãos, assim como ele não está falando de um fogo que vai queimar para sempre. As consequências do fogo eterno serão eternas. Quando o fogo eterno for aceso, ele só se apagará quando o mal tiver sido completamente varrido do universo. O que o texto está dizendo para a gente é que melhor seria que o indivíduo arrancasse uma parte do seu corpo do que ele fizesse tropeçar a um desses pequeninos. De que melhor seria para ele que ele fosse mutilado do que ele fizesse com que aquelas pessoas que precisavam de pastoreio fossem deixadas de lado. Isso tem que fazer com que a gente pare para poder pensar. Porque nós temos uma responsabilidade com as pessoas que são nossos vizinhos. Nós temos uma responsabilidade com as pessoas com quem nós trabalhamos. Nós temos uma responsabilidade com a nossa família. Nós temos uma responsabilidade com aqueles com quem entramos em contato. Talvez algumas dessas pessoas só terão oportunidade de poder conhecer a Deus através de nós. E a grande questão que é colocada por Deus para nós
será que nós realmente nos preocupamos com essas pessoas? Ou temos colocado essas pessoas de lado, bem como aquilo que realmente importa, que é fazer com que elas conheçam a Deus? Será que a gente está preocupado em saber qual de nós será o maior, ou cuidando dos nossos próprios interesses, ao invés de cuidar dos interesses do reino de Deus? Porque no reino de Deus, importante é cuidar do outro. Então, nessa perspectiva, hoje, nós deveríamos pensar a respeito dessas questões e pedir a Deus para que nos ajude a olhar para o nosso próximo da maneira correta, da maneira como Deus espera que nós olhemos para eles. Basta olhar para Mateus capítulo 25, quando Jesus vai dizer que muitas pessoas vão olhar para o céu quando Jesus chegar e dirão: ah, Senhor, que bom que você veio. Jesus vai dizer: eu não conheço vocês, que quando eu estava com fome vocês não me deram de comer, eu estava com frio, não me vestiram, eu estava doente e não foram me visitar, eu precisava de alguém que cuidasse de mim e não cuidaram. Quando a gente fez isso? Quando vocês deixaram de fazer um dos meus pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. O foco dessas pessoas não estava onde Deus queria que esse foco estivesse. Ou seja, isso só demonstra que eles não faziam parte do reino de Deus. Porque quem faz parte do reino de Deus tem um foco no outro, entende a responsabilidade que nós temos com o outro. Esse é o princípio de Caim. Quando Deus se aproxima de Caim e pergunta: onde está seu irmão? Ele diz: sou eu por acaso guardador do meu irmão? Na fala que Deus vai ter com Caim, Deus vai deixar claro que ele é responsável pelo seu irmão. Nós temos responsabilidade uns com os outros. Por isso, hoje devemos pedir a Deus: me ajude a enxergar o meu irmão e a colocar como foco ajudar aqueles que estão à minha volta. Vamos orar? Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que temos uma responsabilidade com os nossos pequeninos irmãos. Nos ajude a podermos fazer parte do teu reino e a entendermos exatamente isso. E vivermos com esse propósito, ministrar uns aos outros. Nos colocamos em tuas mãos, clamando para que teu Espírito possa nos ajudar a ter essa visão. Nos colocamos também nas suas mãos, pedindo que o Senhor possa ler nosso coração, entender as nossas necessidades e ministrar a elas de acordo com aquilo que é a tua vontade também. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?